Atos capítulo 17, o versículo 29. Atos 17, 29. Diz assim, olha: portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Senhor, fale conosco nesta noite a Tua palavra santa. Que o Teu Espírito nesta hora ministre aos nossos corações. Que Teu Espírito nos ajude a entender, a compreender a Tua palavra, para que possamos praticá-la, meu Deus, e na prática da Tua palavra possamos viver todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, Paulo, ele está em Atenas e ele está pregando o evangelho naquela cidade grega, naquele povo onde eles são totalmente idólatras. E aqui Paulo deixa um alerta para todos nós nos dias de hoje, quando ele diz que é necessário, e ele diz que isso é uma ordem a todas as pessoas em todos os lugares, que eles se arrependam. Por quê? Porque Deus estabeleceu um dia que julgará a todo mundo com justiça, e por meio de um homem que ele escolheu. E aqui ele diz assim: e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui Paulo está então falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui nesses versículos, nós precisamos entender um pouquinho o contexto, e sobre isso nós vamos falar, nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 17, para nos ajudar a entender e a compreender qual é a mensagem que Paulo tem para nós aqui. Primeiro, Paulo, ele está vindo de Filipe, no capítulo 16, aonde ele expulsa o demônio de adivinhação que possuía uma jovem, e ali o alvoroço do dono daquela mulher, daquela pessoa, que ela era uma escrava, ali ele levou para que Paulo e Silas fossem lançados na prisão. E aí você conhece toda a história. Quando eles saem da prisão, então depois de eles terem ali passado aquela noite pregando, eles se dirigem então para a casa de Lídia, onde estavam alguns irmãos reunidos naquela casa, e depois eles partem, eles vão embora, e o primeiro lugar para onde eles vão é para Tessalônica. E aí volta um pouquinho na sua Bíblia, no começo do capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos aqui. Eu só peço para que você não leia todos eles de uma vez, aguarde que nós vamos lendo juntos à medida que nós vamos meditando. E aí aqui no versículo 1 do capítulo 17 diz assim, olha: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Então aqui nós vemos que Paulo, ele tinha um costume.
todas as vezes que ele chegava numa cidade, ele logo procurava a sinagoga. Por quê? Porque era mais fácil ali entre os judeus, né, de ele entrar na sinagoga, ele poder ensinar, poder falar a respeito de Jesus na sinagoga. Então, aqui diz que ele chega em Tessalônica e ele procura uma sinagoga, e por 3 semanas ele prega ali naquela sinagoga. Em Tessalônica, Paulo então se encontra com os judeus religiosos que se opõem à sua mensagem. Eles se recusam a ouvir e a acreditar, e até mesmo tentam matar Paulo. Porque olhem bem o que Paulo está fazendo. Paulo agora ele chega na sinagoga e ele começa a mostrar Cristo nas Escrituras, o cumprimento das Escrituras em Cristo para aqueles líderes judeus, para aqueles religiosos. E aqui, no versículo 2, então Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Então nós vemos aqui que o conhecimento daquelas pessoas, daqueles povos, eles tinham conhecimento da verdade, eles tinham conhecimento das Escrituras, porque quando Paulo chega naquela sinagoga e Paulo começa a conversar com eles, Paulo mostra: olha, mas está vendo? Esse Messias que vocês estão falando, veja bem, tudo isso se cumpriu em Jesus. Olha, isso que vocês estão anunciando, que vocês creem, tudo isso se cumpriu em Jesus. Então nós vemos aqui os religiosos, pessoas que têm conhecimento das Escrituras, mas eles não creem quando Paulo lhes revela a verdade. Por quê? Porque eles estavam esperando um Cristo que viria destronar o Império Romano. Eles estavam esperando um Cristo, um Messias, que ele viria e ele seria ali o líder religioso, o líder dos exércitos de Israel, para tomar posse. E aí de repente eles escutam que o Messias ele veio, mas ele veio, ele pregou o reino de Deus, ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, como dizem os profetas do Antigo Testamento, ele ressuscitou ao 3º dia e ele está vivo. Esse Jesus que eu estou anunciando, esse é o Cristo que vocês estão lendo, este é o Cristo que vocês estão esperando. Mas a bem da verdade é que eles não creram, eles se recusaram a ouvir, eles se recusaram a acreditar, e eles tentaram até matar Paulo. Olha só o que diz o versículo 5: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jasão, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém não os encontraram, e arrastando Jasão e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E aí vocês vejam que, com ciúmes, com medo de perderem suas posições religiosas, agora eles começam a perseguir Paulo, querendo matá-lo, querendo prendê-lo. Eles vão até a casa onde a igreja estava reunida com alguns irmãos, e ali eles lançam falsos testemunhos. Por quê? Tudo isso, irmão, porque não adianta nada nós temos o conhecimento das Escrituras se nós não cremos e não praticamos a verdade que contém nessas Escrituras sagradas. Aqui nós estamos falando de líderes religiosos, um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, eles são religiosos resistentes.
eles têm um conhecimento das Escrituras, só que quando eles se deparam com a Escritura revelada em Cristo, eles não conseguem acreditar. E essa rejeição que vem com Jesus e com o Messias, com a perseguição, isso faz com que as pessoas fiquem mais distantes de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque elas não têm vivido o Evangelho, elas têm vivido a religião. E aí são as escalas, muitos vêm na igreja somente nas escalas, quando está escalado. Muitos vêm na igreja somente no culto de Santa Ceia. Muitos vêm na igreja somente se tem campanha. Muitos vêm na igreja somente quando a coisa aperta e precisa do milagre, precisa da cura, precisa que o Senhor opere com misericórdia. E nessas horas, aí as pessoas vêm na igreja. Por quê? Porque estão vivendo uma religiosidade. Assim como aqueles homens. Percebam que eles estavam falando a respeito da palavra, eles estavam ensinando a respeito da palavra, mas quando Paulo chega, e aqui a Bíblia diz que Paulo começa a compartilhar, trocar informações, a discutir com eles a respeito da palavra, mostrando, olha, está vendo esse Cristo, está vendo esse Messias, esse que vocês estão esperando, ele já veio, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, é Jesus de Nazaré. Quando eles falavam isso, eles queriam matar Paulo. Por quê? Porque eles não estavam crendo na palavra, eles não estavam crendo no Evangelho. Agora, olha o que a Bíblia diz em João capítulo 3, abre lá sua Bíblia, João capítulo 3, o versículo 19, diz assim, olha, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui está a resposta do porquê esses homens não creram. Por quê? Porque as suas obras eram más. Eles não creram, por quê? Porque aquilo iria mudar todo o sistema que eles estavam acostumados, o sistema religioso. Eles tinham que desfazer de tudo, de toda a casca religiosa que eles viviam. E sim, irmãos, nós não estamos aqui para viver uma religião, nós estamos aqui para viver a vida de Cristo, nós estamos aqui para viver o Evangelho, nós não estamos aqui para seguir dogmas, conceitos, nós não estamos aqui para seguir práticas religiosas, mas nós estamos aqui para anunciar a salvação em Cristo Jesus, a salvação que nos alcançou, agora nós anunciamos para que alcance a muitos também. Só que nós temos que parar de ficar lendo a Bíblia como um livro qualquer e participantes de uma religião, porque ainda em João, agora no capítulo 5, abre lá para você ver o que Jesus está dizendo. João, capítulo 5, o versículo 39, diz assim, olha, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Quando Jesus está dizendo isso, olha, vocês examinam as Escrituras, está falando para os líderes religiosos, está falando exatamente para os crentes nos dias de hoje, que só leem a Bíblia como um livro e não vivem o verdadeiro Evangelho. Para tudo ele tem desculpa, para tudo ele tem isso eu não posso, para tudo isso não dá, para tudo eu acho que não é bem assim, eu acho que as coisas não funcionam desse jeito. Quando Jesus está dizendo, vocês leem as Escrituras, achando que o simples fato de ler a Bíblia, de ler as Escrituras, vão dar a vida eterna para vocês, mas as Escrituras estão dando testemunho de mim, Jesus está dizendo. A Bíblia nada mais é do que tudo apontando para Jesus. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro da nossa vida. Diga, Jesus é o centro da minha vida. Ele precisa ser, irmão. Então pare de ser religioso.
Deixa de ser conhecedor da palavra e seja praticante. Deixa de ser membro de igreja e seja discípulo de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Você crê nisso? E essas pessoas, eles tentaram matar Paulo, porque ele estava pregando ali, e por causa disso, então, Paulo e Silas, eles tiveram que sair, eles foram embora da cidade. Eles foram presos, e pode ler lá na sua casa, depois pagaram fiança, e eles tiveram que ir embora. E aí, nós somos apresentados agora a uma outra cidade, aonde nós vemos um outro grupo de pessoas. O primeiro grupo que nós vimos são os religiosos. Agora nós vemos um outro grupo de pessoas que está aqui no versículo 10. Logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E aí, aqui nós vemos um outro grupo de pessoas, os irmãos bereanos, que eles receberam a palavra com avidez. Avidez refere-se a um desejo intenso, a um desejo insaciável por algo. É caracterizado por uma grande vontade, ou seja, por uma grande sede. Então, quando nós lemos aqui que esses irmãos, eles receberam a palavra com toda a avidez, está dizendo que eles tinham um desejo intenso de conhecer mais a respeito de Jesus. Eles queriam saber, eles queriam entender, eles queriam vivenciar aquilo, e aí eles recebem agora esta palavra, não com ciúmes como os de Tessalônica, não com perseguição como os de Tessalônica, mas aqui agora numa sede, numa vontade imensa de conhecer cada vez mais quem é este Jesus. E é interessante, irmãos, que quando nós lemos aqui, eles começam a examinar as Escrituras todos os dias para verificar se aquilo era verdadeiro mesmo. Olha só, o versículo 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato como ele estava dizendo. Eles queriam saber se tudo aquilo era daquele jeito mesmo que Paulo estava dizendo. Aí, irmão, você vai ver que há uma grande diferença na vida daquele que tem sede. E a sede é a sede pelo Espírito Santo. Jesus disse assim, olha, quem tem sede vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz que Jesus estava falando do Espírito Santo. Precisamos desejar, precisamos querer, precisamos buscar, precisamos nos entregar, precisamos querer intensamente receber cada vez mais desse Deus, desse Jesus. Como? Através de um relacionamento, através da palavra. Aí sabe o que era interessante? Você vê que nas duas cidades, quando Paulo chega na cidade, a primeira coisa que Paulo faz, ele vai até a sinagoga. Por quê? Porque era mais fácil. Ele estava ali na terra dos gentios, né? Muitos idólatras, muitos ali com muitos deuses, né? Politeístas. E ali, de repente, Paulo chega e, para ser mais fácil o acesso ao evangelho, ele vai na igreja, ele vai na sinagoga. Mas quando ele chegou na igreja de Tessalônica, como nós vimos aqui, os irmãos não acreditaram. Por quê? Porque eles conheciam as Escrituras, eles eram religiosos, mas eles esperavam o Cristo, o rei que viria destruir o Império Romano. E eles expulsaram
Paulo e Silas da sinagoga. Mas quando nós vemos os irmãos de Bereia, aqui diz a Bíblia que eles eram mais nobres. E aqui esse mais nobres, não é que eles eram melhores do que os outros, não, mas essa nobreza estava no fato de que eles estavam abertos para receber o Evangelho. Irmãos, quando nós viemos para este lugar aqui, nós temos que estar com o nosso coração aberto. Ao sair da sua casa, ou enquanto você está tomando banho, se arrumando para vir aqui a este lugar, você já precisa estar em espírito de oração, dizendo: Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, me mostra o teu querer nesta noite. Senhor, manifesta a tua graça nesta noite. Se o Senhor estiver procurando apenas um, que seja eu nesta noite, mas me encontre, porque eu preciso do Senhor. Assim eram os irmãos. E aí, irmãos, aqui está dizendo, olha, que eles receberam a palavra, e eles desejavam mais, eles examinavam porque eles queriam mais, e todos os dias era assim, e eles iam examinar para ver se aquilo era de fato como Paulo estava dizendo. Irmão, eu tenho dito em várias vezes para vocês, não sai do culto acreditando somente nas minhas palavras. Você não sabe, eu posso estar querendo te enganar, como é que você sabe? Eu posso estar falando que não é, como é que você sabe? Mas se você vem na igreja, você só lê a Bíblia aqui na igreja, como é que você sabe se o que eu falei é verdade ou não? Como é que você sabe se é assim ou não? E se eu estiver passando a perna? Você não sabe. É por isso que nós precisamos ser como os irmãos de Bereia. Quando você ouvir a mensagem do domingo, chega na segunda-feira e fala: eu vou ler para ver se é isso mesmo que o pastor Gisel está querendo dizer. Aí você lê a Bíblia, aí você vai ver que o Espírito Santo vai confirmando no seu coração. Aí você lê na terça-feira, você vai ver que o Espírito Santo vai te revelando. Aí você lê na quarta-feira. É assim que nós devemos viver. Só que não é para comparar o que eu falo aqui com o que outros pregadores pregam por aí. É para comparar com as Escrituras, é com a Bíblia. Você anote os versículos, chega na sua casa, eu vou ver se é isso mesmo. Olha o que eles faziam: examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato eram como Paulo estava anunciando. Espera aí, Paulo falou que o Cristo ele ia sofrer. Peraí, vamos ver se é isso mesmo. Aí com certeza eles foram lá em Isaías: mas ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz. Olha, é o que Paulo disse mesmo, está aqui nas Escrituras. Mas Deus prometeu o libertador, o salvador, aquele que vai perdoar os nossos pecados, aquele que vai nos reconciliar com Deus, porque tinha uma separação por causa do pecado. Paulo falou, vamos lá ver, olha aqui. Olha, mas é isso mesmo, olha, aqui os profetas estão falando a respeito desse Salvador, e é exatamente como Paulo está dizendo. Mas os profetas também disseram que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Vamos ver se está isso aqui. Olha, está dizendo isso mesmo. É assim que tem que ser a nossa vida, irmão. Nós ouvimos uma mensagem aí, isso você pode fazer em todas as mensagens. Você escuta a minha mensagem aqui, aí você chega em casa e vai ver se a Bíblia diz exatamente o que eu estou pregando. Se você assistir uma mensagem pela internet, você vai na Bíblia e veja se a Bíblia tem respaldo sobre aquilo, porque uma coisa é certa: se você buscar na palavra de Deus, o Senhor ele vai falar poderosamente no seu coração. Você crê nisso? Olha a diferença de crente. Uns, por causa do seu conhecimento da religião, por causa das suas experiências já da religião, eles não creram. A grande maioria não creu, né? Porque depois você vai ver que Paulo, ele ainda disse que ele tenta voltar para Tessalônica, mas ele disse que Satanás estava arrumando um jeito de impedir
que Paulo voltasse para Tessalônica, mas Paulo envia Timóteo. Timóteo vai para Tessalônica. Aí depois de um tempo lá, Timóteo volta lá para Paulo e fala: olha, Paulo, agora está diferente um pouquinho lá. Tem ainda aqueles rebeldes, tem ainda alguns lá que não creem, mas tem também lá um povo que eles creem em Jesus, que eles aceitaram Jesus, que eles estão servindo Jesus. E olha aqui, ó, eles têm um monte de dúvidas. Aí nós vemos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, respondendo aos irmãos. Então é necessário escolher quem somos. Somos crentes religiosos ou somos crentes bereanos, que desejam Jesus cada vez mais e procuram na sua palavra? Olha o resultado disso. O resultado está no versículo 12. Com isso o quê? Com esse desejo ardente pelas Escrituras, de confrontar na palavra tudo aquilo que estava sendo pregado. Com isto, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Muitos creram. Por quê? Por causa da atitude. É interessante, irmão, que você percebe que nessa ocasião, o que nós podemos entender aqui, que a grande maioria dessas pessoas que creram, não foi pela mensagem de Paulo, não foi pelo simples fato de Paulo estar pregando o evangelho, mas foi pelo fato do desejo deles de saber se aquilo era verdade. Por quê? Porque daí quanto mais eles iam lendo, crendo, conhecendo a verdade, eles iam espalhando, eles iam testemunhando, eles iam pregando, eles iam anunciando, eles iam alcançando a família, eles iam alcançando os amigos, eles iam alcançando os vizinhos, e assim muitos deles creram, até pessoas de alta posição social. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós nos envolvemos com o evangelho de salvação, o Senhor manifesta o poder dele, trazendo salvação a todo aquele que crê. Mas se nós não pregamos, como que as pessoas vão crer? Se nós não lemos, se nós não temos conhecimento, então precisamos ser como os irmãos de Bereia. Mas aí, você leia lá na sua casa, quando você chegar, olha o versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Olha só que irmão esse, hein? Eles não queriam o evangelho lá, expulsaram Paulo. Aí Paulo começa a pregar em outra cidade, pessoas começam a crer, pessoas começam a se batizar, pessoas começam agora a se entregar a Jesus, a notícia se espalha e a notícia chega lá em Tessalônica. Aí aqueles irmãos abençoados, agora eles vêm para fazer tumulto aqui. Aí você lê lá, o tumulto foi grande que eles tiveram que sair também de Bereia. E aí nós chegamos à terceira cidade, e aí nós vamos encontrar aqui um terceiro grupo de pessoas, no versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Veja bem, irmãos, aqui agora nós estamos falando de um povo idólatra. Pessoas idólatras. E aí nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Atenas, da Grécia, que eu acredito que seja um dos maiores panteões de deuses que existem, são os gregos. Tem deus grego para tudo quanto é coisa, tem deus grego. Então Paulo aqui diz, olha, que Paulo ele se revoltou em seu espírito, em ver a idolatria dominante daquela cidade. Ele começa então aqui a ficar irritado, ficar angustiado com tanta idolatria daquela cidade. E aí, irmãos, nós vemos um terceiro grupo de pessoas aqui. Olha, o primeiro grupo, eu falei a respeito dos crentes religiosos.
são aqueles que eles têm conhecimento, mas eles não creem no Evangelho. Eles têm conhecimento das Escrituras, mas eles vivem pela religião e não pelo Evangelho, através da obra salvadora de Cristo. Mas nós vimos também os irmãos que são fiéis, os irmãos de Bereia. Esses, eles recebem com desejo, eles querem mais. Cada vez que eles ouviam o apóstolo pregar, eles queriam mais, eles queriam conhecer mais, eles queriam saber mais, e eles iam examinar na Bíblia se era aquilo mesmo. E quanto mais buscamos em Deus na sua palavra, mais ele se revela em nós. E isso foi trazendo o crescimento da igreja de Bereia. Muitos estavam crendo até o ponto de a notícia chegar em outras cidades. De repente, agora Paulo, ele está diante de um terceiro grupo, que agora são os idólatras. Agora, olha só, idolatria refere-se à adoração ou culto prestado a algo ou alguém que não é Deus, seja ídolos, imagens, ou até mesmo coisas como dinheiro, sucesso, bens. Então, muitas vezes nós achamos que idolatria é só ter uma imagem de escultura pendurada lá na sala de casa e aquilo é idolatria. E muitas vezes tem pessoas que elas estão idolatrando os seus bens, não tem nada mais precioso para ela do que o carro. Se bobear, se tiver que escolher entre o carro e a esposa, ele escolhe o carro. É aquele ditado, ele vende a mulher, mas não vende o carro. Por quê? Porque o carro é tudo na vida dele. O carro é tudo na vida dele. Então, isso é idolatria. Aí vem os bens, pode ser, como eu disse, carro, pode ser a casa, pode ser o próprio celular. Tem gente que idolatra o celular. Ele é mais importante do que tudo. A pessoa, tem gente que idolatra o marido, tem gente que idolatra artistas, tem gente que idolatra o próprio pastor. Isso é idolatria. E aí tem as imagens de coisas que estão no céu, de coisas que estão na terra. Você veja que idolatria não é apenas imagem e culto a santo, mas tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Então nós precisamos entender, irmãos, que tipo de pessoas estamos inseridos neste mundo. E falando do nosso meio, do meio evangélico, onde nós estamos inseridos, porque vivemos neste mundo, mas deste mundo nós não somos, a nossa pátria é a nova Jerusalém no céu. Ah não, vou falar de novo, não vi nenhum amém, eu acho que só eu e o pastor Alcindo, dele aqui eu ouvi. Vou falar de novo, nós não somos deste mundo, a nossa pátria é na nova Jerusalém no céu. Aí, agora sim. Irmãos, mas trazendo isso para a nossa realidade, que tipo de crente somos? Os religiosos, como os irmãos de Bereia, que recebem com avidez a palavra, ou nós somos como os de Atenas, idólatras? Deus é mais importante do que tudo na nossa vida. Tudo. Não tem nada mais importante do que Deus. E aí, na sua vida, o que é mais importante? É a festinha de aniversário? É o prazer? São as drogas? O que é mais importante na sua vida? O que te traz prazer? O que você cultua? O que você celebra? Você troca qualquer coisinha? Aí qualquer coisa é mais importante do que Deus. Qualquer coisa é mais importante do que o culto. Qualquer coisa é mais importante do que participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas será que é tão importante assim a Santa Ceia, irmão? É a Santa Ceia. Jesus diz: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E tem crente que falta em culto de Santa Ceia. O que é mais importante na sua vida? E aí nós temos que analisar esse terceiro grupo. Olha,
Paulo, ele se revoltou no seu espírito por causa da idolatria daquela cidade. Versículo 17: por isso, falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Dizia isto porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Olha qual era a mensagem de Paulo: Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e que queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outras coisas senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, de repente, num grupo de pessoas, quer na sinagoga ou quer na praça, Paulo começou a falar a respeito de Cristo. E ele começou a pregar Jesus e a ressurreição. O que é pregar Jesus e a ressurreição? É dizer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, que veio para perdoar os nossos pecados. Ele sofreu no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu ao céu, está vivo e vive para todo sempre. Essa é a mensagem. Paulo estava anunciando essa mensagem. De repente, os filósofos, aqueles que tinham o conhecimento da história de cada um dos deuses, eles chegaram: mas quem que é esse cara aí? O que esse cara está falando aqui na nossa cidade? Quem ele pensa que é? Que mensagem é essa que ele está anunciando? Aí pegaram ele, aí pegaram Paulo, levaram ele e interrogaram ele: o que é que você está anunciando na nossa cidade? Aí Paulo, ele contestando a idolatria, ele agora mostra para eles que aquela busca espiritual, Paulo tinha resposta. Porque, irmão, se tem uma coisa que todo ser humano procura, isso tirando os ateus, porque o ateu, ele diz que ele não acredita em Deus, mas ele fala assim: eu sou ateu, graças a Deus. Então ele não acredita acreditando. Então, tirando o ateu. Mas todo o ser humano, ele quer o quê? Ele quer buscar chamar a atenção de sua divindade. Olha bem. Ele quer chamar a atenção de sua divindade. Assim são com todos os panteões de deuses que existem espalhados por todos os tipos de povos pela terra. Todo eles fazem os seus ritos, alguns deles fazem os seus sacrifícios. Eles querem isso fazendo o quê? Tentando chamar a atenção dos seus deuses. Mas a Bíblia diz que esses deuses, eles não existem, eles são como nada. E o próprio Deus diz assim: olha, os meus ouvidos, eles não estão tapados para ouvir as suas orações. O nosso Deus, ele diz assim: olha, as minhas mãos, elas não estão encolhidas para que não vos possam abençoar. Isso quer dizer o quê? Nós temos livre acesso ao único e verdadeiro Deus que existe. Ele nos ouve, Ele nos abençoa, Ele estende suas mãos sobre nós, nos guarda. E aqui, Paulo, ele entendeu, Paulo sabia, Paulo, ele era um estudioso, ele conhecia as culturas, ele sabia que o que as pessoas mais queriam era chamar a atenção dos seus deuses. E aqui, de repente, ele começa a mostrar isso, e mostrando que nessa busca espiritual dos atenienses, Paulo agora apresenta o Deus único e verdadeiro para eles. Olha só, seguindo aqui no versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses,
percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Aí de repente Paulo, andando pela cidade, ele viu que no determinado lugar eles cultuavam ao Deus desconhecido. Eles cultuavam ao Deus que eles não sabiam quem era, eles não sabiam o nome, não sabiam de onde vem. Aí Paulo começa: aí, irmão, é que nós precisamos entender algumas coisas na nossa vida. Sempre haverá uma oportunidade de pregar o Evangelho, sempre haverá uma oportunidade de anunciar a salvação, sempre haverá uma oportunidade de testemunharmos aquilo que o Senhor é em nós e tem feito na nossa vida. Quando eles vão ali prendendo Paulo, interrogando Paulo: quem você pensa que é e o que vocês estão falando? Ele fala assim: pessoal, é o seguinte, eu analisei a cidade de vocês, eu vi as imagens, eu vi os incensos, eu vi as adorações, eu vi como vocês buscam se relacionar com essas intimidades, mas eu também vi algo que me chamou a atenção. Lá tinha um altar dizendo ao Deus desconhecido, e é exatamente esse Deus que eu vim anunciar para vocês. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que do nada Ele traz à existência. Esse Deus é o Deus que nós servimos. Irmãos, olha a oportunidade de pregar. Esteja atento, irmãos. Deus sempre vai colocar no seu caminho a oportunidade de você falar de Jesus, de você falar do amor de Deus, de você anunciar o Deus desconhecido. E aí ele começa: vocês mesmos estão procurando contato com os deuses, vocês mesmos têm dito isso, os seus filósofos. E aí ele cita até o versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Olha que maravilha. E aí, irmão, agora vem o ponto central, que foi o versículo que nós lemos: portanto, visto que somos geração de Deus. Aí agora que eu vou começar a pregar. Aqui foi só a introdução da mensagem, para você entender o versículo que nós lemos. Aqui agora nós vamos ler o 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E aqui nós começamos a ver duas coisas importantes. Primeiro, ele diz aqui: olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Por que Paulo diz? Eles não sabiam quem era aquele Deus. Eles estavam adorando a muitos deuses, ainda adoram a muitos deuses, mas eles adoravam um que eles não sabiam quem era, não sabiam como adorá-lo, não sabiam como agradá-lo, não sabiam o que ele gostava, não sabiam o que era necessário para ter um relacionamento sincero, verdadeiro
pessoal com esse Deus. Aí Paulo fala para eles: sabe esse Deus que vocês estão adorando sem saber quem é? É esse que eu vim anunciar a vocês. É esse o Deus Todo-Poderoso. E aí ele começa agora a chamar a atenção deles dizendo: por isso, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo que vocês não sabiam quem era o Deus, agora vocês sabem. O tempo que vocês não sabiam como cultuar a esse Deus, agora vocês sabem. O tempo que vocês não sabiam como agradar e servir a esse Deus, agora vocês sabem. O tempo passado, o tempo que vocês não sabiam, o tempo da ignorância, Deus não leva em consideração. Mas agora, olha o versículo, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Irmão, eu não sei como foi a sua vida passada. Eu não sei se você era apenas um religioso. Eu não sei se você verdadeiramente tem servido ao Senhor. Eu não sei se você era ou é idólatra como o povo de Atenas. Eu não sei como você tem vivido os seus dias. Lá, quando ninguém está vendo, os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes, o que você fala, o que você vê, o que você escuta, eu não sei o que você tem feito. Mas uma coisa é certa, irmão, esta mensagem do versículo 30 e do versículo 31, ela é uma realidade para os nossos dias, para os dias de hoje. Quer sejamos religiosos, quer sejamos cristãos verdadeiros, quer sejamos idólatras, ela é para todos os povos, em todos os tempos e em todas as nações. Aqui está dizendo, Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Irmão, nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem ser confrontadas. Estamos vivendo uma época que as pessoas querem ouvir palavras que sejam gostosas, que sejam doces, saborosas aos ouvidos, mas a mensagem que nós mais precisamos no dia de hoje é: nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos longe do Senhor, nós precisamos voltar para o único e verdadeiro Deus, nós precisamos abandonar as práticas pecaminosas e servir ao Senhor. O tempo de antes Deus não leva em consideração, mas agora você sabe, você é conhecedor, você entende, os seus olhos foram abertos, então é necessário arrependimento. Mas o arrependimento ele dói. O arrependimento ele machuca, por quê? Porque você tem que abandonar aquilo que te dá prazer. Você tem que abandonar aquilo que é gostoso. Você tem que abandonar aquilo que satisfaz. Para quê? Para agradar ao único e verdadeiro Deus. Então a mensagem para os dias de hoje é: arrependam-se. Arrependam-se. Irmão, eu tenho que me arrepender todos os dias. Eu estou falando de mim. Eu tenho que me arrepender todos os dias. Por quê? Porque eu também sou pecador. A Bíblia diz: se eu falo que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso, estou enganando a mim mesmo. Porque eu sou pecador. E todos os dias eu busco misericórdia, Deus, misericórdia, Deus, misericórdia, Deus. Aquilo que eu preciso mudar, eu mudo. Eu preciso me arrepender e afastar, afasto. É assim, essa é a nossa vida diária. Nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos a vida de Cristo. Nós não vivemos mais para os prazeres deste mundo, nós vivemos para agradar a Deus. Enquanto você não entender isso, você vai ter uma vida sofrida. Por quê? Porque você vai estar sempre em conflito. E agora, eu quero servir a Deus ou eu vou só ser um religioso? E agora, eu quero servir a Deus ou eu vou simplesmente seguir aos meus ídolos? E agora, eu vou servir a Deus ou eu vou fazer a minha vontade, aquilo que me agrada, aquilo que me dá prazer? E aí, a pessoa vive nesse conflito. Por quê? Porque enquanto a sua carne quer os prazeres deste mundo, o seu espírito quer estar mais próximo do Deus Criador de todas as coisas.
Então nós estamos neste conflito em todos os momentos. Por isso precisamos nos arrepender, abandonar o velho homem com as suas práticas e viver única e exclusivamente para Jesus. Por quê? E aí está aqui a segunda coisa no versículo 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está falando de Jesus. Nós precisamos nos arrepender todos os dias para não ir a juízo. Olhem bem, para não ir a julgamento. Aqui está dizendo que Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo todo. Todos serão julgados. Aí não vai ter cor de pele, classe social, tanto de dinheiro tem no banco, todos serão julgados. Diante de Deus vai passar toda a nossa vida e nós seremos julgados. Eu não vou ser julgado pelas ações de vocês. Eu vou ser julgado pelas minhas. E vocês não serão julgados pela de vocês, serão julgados pela de vocês. Todos serão julgados. Mas aí, irmão, é que entra o arrependimento. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando nós escolhemos não viver mais para este mundo, mas viver para o Deus Criador de todas as coisas, aceitamos o seu Filho como único e suficiente Salvador, descemos as águas do santo batismo, nascemos de novo. Então agora o velho homem morreu com as suas práticas, agora nós somos novas criaturas, agora nós vivemos para Cristo. E o Paulo diz lá em Romanos: portanto, agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não tem condenação. Olha que maravilha. Então nós escapamos disso aqui. Porque se aqui está dizendo que Deus já determinou, estabeleceu um dia para julgar a todos, quando nós nos entregamos a Jesus, nós não passaremos por juízo. Por quê? Porque o preço pelo nosso pecado já foi pago lá na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos aqui, porque não existe mais condenação. É por isso que nós estamos aqui. Nós não somos mais dominados, governados pelo pecado. O Senhor nos deu uma nova vida. Amém? Só que nós precisamos pregar o Evangelho. Por quê? Porque nós não vamos passar pelo tribunal, mas nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Mas isso é para uma outra mensagem. Curva sua cabeça.